Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas ele está indo para o ar à noite, segunda-feira. Nessa segundona, estamos aqui com ela, Estefânia Maciel, diretamente de Belo Horizonte. Ela que tem uma história muito bonita de sucesso a nos contar, né? Mas antes de eu passar a palavra para a Estefânia, eu quero falar para você que se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, e você que desejar e quiser e puder doar algum valor para o nosso trabalho, para ajudar nosso trabalho, o Pix é 045 196 949 90, 045 196 949 90. Muito boa noite, Estefânia. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Boa noite, Rodrigo. Obrigada. Agora, minha primeira pergunta que eu faço para você é: você sempre gostou de animais? Como é que é a sua história com o pet? Leva Brasil. Eu sempre fui apaixonada com animais e, assim, com diversos, né? Cachorro, gato, pássaro, tatu, né? Eu morava na roça, então a gente tinha contato com alguns bichinhos menos convencionais, digamos assim. Ah, sim. Então, pode contar a sua história para nós e como é que começou o Pet Leva Brasil? A Pet Leva, na verdade, não nasceu Pet Leva, né? Nasceu Uber Dogs, mas, claro, a gente não podia continuar usando esse nome. E a primeira tentativa de mudança de nome foi para Transpet Brasil, e no ano passado, a gente não conseguindo registrar o nome Transpet Brasil, veio essa ideia maravilhosa da Pet Leva, que a gente está assim, apaixonado e esperamos que dê tudo certo assim, com o registro dessa marca. E o surgimento foi assim, uma coisa que eu falo que foi uma inspiração divina mesmo. Eu estava passeando com a Penélope Charmosa, ela está até aqui, ó, está participando da entrevista, mas ela fica deitadinha no meu colo porque é um chicletinho. Então, estava passeando com ela e ela tinha um Instagram muito movimentado, tinha assim mais de mil seguidores, entre 1.200 e 1.600 seguidores. E aí, ela participava de um grupo chamado Campanheiros, e dentro desse grupo tinham subgrupos. Dentro desses grupos a gente estava passeando e estava com vários outros cachorros, e com essa onda pet friend, os shoppings começaram a receber cães, os bares, todo lugar você podia ir com pet. Em contrapartida, muitas pessoas tinham aberto mão de ter seus próprios carros e estavam utilizando aplicativo de mobilidade para se locomover, e elas estavam encontrando dificuldade em ir para esses lugares com seus pets. Com isso, uma amiga falou: nossa, eu queria tanto ter participado do evento lá no shopping e tal, não consegui porque nenhum carro aceitou a gente. Naquela hora, veio instantaneamente assim, eu estava fazendo trabalho com aplicativo naquela época, e aí instantaneamente eu falei que, olha, eu já trabalho com aplicativo, conheço a cachorra, amo sua cachorra, eu não vou estar na sua porta quando você precisar, mas se você agendar antes, eu posso fazer esse transporte para você quando você quiser ir para algum lugar. Outra amiga que estava com os cães dela também escutou e falou: vou fazer um bannerzinho que você coloca no Instagram da Penélope. Moral da história. Fiz esse primeiro transporte com a Catarina, que é o nome da cachorra, uma chau-chau bem fofinha. Lá no Instagram, depois vocês podem procurar para ver. E aí deu super certo. Mandei fazer uma capa para o carro, não sabia que já tinha pronto para comprar. Comprei cinto de segurança para prender na coleira dos cães. E no dia seguinte que eu fiz a primeira postagem no Instagram da Penélope, já tinha gente procurando transporte. Eu falei, gente, as pessoas estão sedentas por isso, né? As pessoas estão precisando disso. Então, desde 2017,
com essa coisa que muitos podem falar assim, foi por acaso. Não, gente, foi Deus que me deu essa ideia mesmo. Não tem explicação para como isso pode ter dado tão certo e ter abençoado tanto a minha vida e a de tantas pessoas, né? Porque muitas pessoas encontram essa dificuldade para sair com seus pets. E no meu caso, eu estava numa fase que eu estava bem deprimida, não estava bem emocionalmente, e esses peludinhos, eles simplesmente mudaram completamente o meu quadro, e além de ter revertido minha situação financeira, que também não estava fácil naquele momento, ainda trouxe essa cura para mim, e que é o que eu espero que todas as pessoas que sejam parceiros e que trabalham com a gente possam ter essa terapia, né? Já trabalha e faz terapia junto. Mas, por exemplo, a pessoa pode fazer uma franquia da tua marca? Como é que é? A pessoa que está me assistindo aqui no Paraná, por exemplo, se ela quer fazer um trabalho semelhante, você faz parceria? Como é que isso funciona? Existem duas formas. Em breve, nós vamos lançar um curso online em parceria com a Sport Dog Brasil. E esse curso, qualquer pessoa de qualquer lugar, porque hoje tem 6 anos que eu trabalho com isso, então eu tornei-me especialista no transporte de pet. Então, juntamente com a escola onde eu fiz meu curso de adestramento, nós estamos lançando um curso para quem quiser fazer de forma independente, porém tem uma super novidade aí. Nós vamos lançar no mês de abril o aplicativo Pet Leva. Então, daqui a pouco, com a graça de Deus, nós estaremos em todo o Brasil e todo mundo que quiser fazer parte, ser parceiro Pet Leva, vai poder trabalhar com a gente. Uhum. E isso tem um custo? Como é que funciona? Assim, para se filiar, tem parceiro, um custo ser parceiro. Tem um custo, mas esse custo não é um custo para a Pet Leva, é um custo para a aquisição do kit, né, do motorista. Então, a gente conseguiu fazer um kit personalizado da Pet Leva com um valor mais acessível do que a pessoa encontra esses itens no mercado. Inclusive, a gente também vende acessórios para cliente final. A gente tem alguns acessórios da nossa marca, como coleira, peitoral, cinto de segurança para pet, e daqui a pouco esse portfólio vai dar uma ampliada. Mas para o motorista é apenas o custo desse material. Ainda não está definido, vai ser definido junto com o lançamento, mas fiquem de olho, porque daqui a pouco tem novidades aí. Acompanhe no Instagram, no nosso site. Uhum. Aonde você já falou Você já fez alguma divulgação em TV aí em Minas ou ainda não? Não fizemos ainda. A gente foi até convidado recentemente, mas houveram alguns desencontros de agenda, a gente não conseguiu fazer essa entrevista, mas ainda está em aberto, acredito que em breve a gente deve conseguir. Já participei de podcast, que não é em TV, mas é aqui no YouTube, que inclusive hoje em dia é uma rede que às vezes é até mais difundida do que TV, Agora né? você jogou o gancho do podcast. Eu vou falar aqui que você vai estar no podcast da nossa amiga Valdirene, né? Também. Exatamente. No próximo sábado, eu estarei lá para a reinauguração do Café com Aroma de Mulher. E a gente ganhou também um quadro. A gente vai ter uma vez por mês um quadro dentro do podcast dela. E assim, eu tô apaixonada com esse projeto, com essa parceria. Tem tudo para ser sucesso. Uhum. E você já fez transporte? Qual o lugar mais longe que você fez o transporte dos pets? Mais longe foi no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. Uhum. E você mesmo que foi lá levar ou alguém da tua equipe? Eu que fui levar, mas dessa vez, como eu já tinha feito para o Mato Grosso do Sul e tinha sido um pouquinho desafiador, assim, eu pensei, vou pedir alguém para ir comigo. Eu me senti um pouco insegura para ir sozinha pela primeira vez, até porque era uma quilometragem que eu ainda não tinha feito. Até então, eu coloquei um limite para fazer até no máximo 1.500 km. E lá deu 1.700, mais ou menos. Então, eu pedi meu pai para ir comigo. Meu pai, que é meu companheiro de estrada desde de bebê, meu pai era caminhoneiro. Então, desde os 3 anos de idade, eu já viajava aí pelas estradas com meu pai, amava ficar
na carreta com ele, viajando, conhecendo lugares, porque para mim era isso, né? Conhecer lugares, ver essas paisagens lindas da estrada, e para ele era trabalho, mas para mim era diversão. E a gente teve esse momento gostoso de reencontro mesmo, de relembrar, né, os velhos tempos de fazer uma viagem juntos. Então, nós fomos, deixamos o cachorro lá. Acabou que quando chegou lá, eles quiseram voltar. Então, no dia seguinte, eles voltaram com a gente. E nós demos um pulinho até lá em Gramado, assim, que eu aproveito, né? Eu tô indo a trabalho, mas eu aproveito um pouquinho para conhecer a cultura de cada lugar, para usufruir um pouquinho dessa possibilidade de estar em lugares novos, né? Uhum. Quando você começou com esse projeto seu, como é que foi a reação da sua família de você mexer com transportar cachorro? Você acredita que a maior parte das pessoas até hoje nem entendem direito o que eu faço? As pessoas pensam assim: ah, você tem um pet shop, ah, você trabalha com os petzinhos lá, né, com os cachorros. Ah, você tem pet shop, é veterinário, não sei o que lá. Muita gente pergunta se eu não tenho vontade de fazer veterinário, e, gente, de verdade, não tenho. Porque eu até brinco, né? Eu gosto de ver os cachorros bem, felizes e tudo mais. É claro que a gente leva alguns cães para o veterinário também, mas não é aquela coisa de lidar diretamente com a doença, com o mal-estar do cachorro, né? Na maioria do tempo é a parte de estar bem. Eu acho que eu não teria estrutura para lidar assim com a vida, com ferimentos, essas coisas. Então, a minha família meio que não entende muito bem o que eu faço até hoje. Então, quando eu comecei, foi assim, ninguém se envolveu muito, sabe? Como não se envolve até hoje. Uhum. Agora, para quem está me assistindo em casa entender, por exemplo, se você te chamam você para levar o cachorro lá no Rio Grande do Sul, como você foi, né? Quanto que você cobra assim para levar? É o custo da viagem ou tem um custo a mais? É o custo da viagem, entre aspas, né? Assim, é porque o custo da viagem ele é muito alto. E claramente a gente precisa ter lucro, né? Então, Não, por lógico. exemplo, para o Rio Grande do Sul, são aproximadamente 4 dias, porque tem uma parada. Se eu for junto, igual no caso com meu pai, nós gastamos 36 horas para ir, porque pegamos um trânsito ali no finalzinho de São Paulo, e aí a gente gastou 36 horas para ir, gastamos 26 para voltar. Então, para a volta foi bem mais rápida. Se eu estivesse sozinha, eu precisaria de ir até algum lugar de São Paulo, até Curitiba, por exemplo, até Paraná, parar para dormir e retomar a viagem no dia seguinte. Então, tem o custo de hospedagem, tem pedágio, tem uma série de coisas. Uma viagem para o Rio Grande do Sul fica numa média de R$ 8.000. E para muita gente, igual a viagem de avião, ela fica bem mais barata do que o terrestre, mas não tem a mesma segurança, o mesmo cuidado que a gente tem. Então, muita gente opta pelo nosso transporte por conta da segurança, do cuidado, da menor burocracia e do conforto também. Se a pessoa E quiser ir junto, ela dentro. pode ir. Não, eu ia te perguntar que só para a pessoa que está em casa também entender, dentro do teu carro, por exemplo, se tem toda a estrutura preparada para o cachorro, né? Tem a cadeirinha, como é que é? Explica isso. Isso. Hoje a gente não usa cadeirinha porque acaba ficando um pouco inviável, porque só alguns tamanhos de pet utilizam a cadeirinha, dá para utilizar a cadeirinha. Então a gente tem uma capa que ela cobre todo o banco e ela protege o cachorro para ele não cair do banco assim no chão, se precisar frear, alguma coisa assim. Além da capa, que vai proteger também de sujeira, torna fácil a limpeza, a gente tem o cinto de segurança que vai preso na coleira do cachorro e ele engata no mesmo engate do cinto normal de seres humanos. Uhum, entendi. E o que mais você quer colocar da tua história aí? Fica à vontade. Rodrigo, eu acho que eu acredito que eu já falei tudo. Eu tenho assim, muita história do durante, né? A gente tem vários casos engraçados, casos de resgate também. Conta, isso é interessante. Recentemente, nós participamos de um resgate de uma labradora que foi encontrada atropelada em Betim, e a história dela
assim, ela é muito guerreira. Eu coloquei o nome dela de Diana, lembrando em homenagem à Mulher Maravilha, porque ela foi muito guerreira. Eu comecei a receber ligações de um caminhoneiro de São Paulo que estava passando ali, próximo a 381, na região de Betim, e ele estava desesperado porque essa cachorra estava atropelada. No momento em que ele me ligou, eu não estava conseguindo atendê-lo, não tinha motorista disponível para enviar lá, e fui tentando dar dicas de algumas pessoas que poderiam ajudá-lo naquele momento. Por incrível que pareça, por volta de 19 horas, ele ainda não tinha conseguido, isso era por volta de 15 horas. E aí eu falei, não, esse resgate é para eu fazer mesmo. E de verdade, eu estava no momento de não ter condição nenhuma de fazer isso. Mas o amor que a gente tem por esses bichinhos, né, não tem como você deixar, tipo, se realmente ninguém pôde fazer, você se vira, vai lá e faz. Você não dá conta, né, de deixar o bichinho ali à mercê da morte. Então, foi um caminhãozinho baú que atropelou ela e fugiu. Então, esse outro caminhoneiro estava passando na hora e ele não conseguia deixar ela lá. Ele chegou atrasado com a carga dele lá em São Paulo e tudo mais. Então, quando eu cheguei lá, com a ajuda da guarda municipal, porque também pensa na situação, à noite, eu mulher, sozinha, e uma pessoa que eu não conheço, né, me pedindo para resgatar a cachorra. Então, a guarda municipal lá de Betim me ajudou, né, até chegar lá, me ajudaram a colocar ela dentro do carro, e eu pensei assim, vou levá-la para a clínica veterinária para dar uma limpeza assim, e levo ela para minha casa, e amanhã eu levo ela no órgão público que fica junto ali com a guarda municipal, que é a CEPA de Betim, que aí eles vão dar uma olhada nela. Mas, Rodrigo, infelizmente não teve como. Quando eu cheguei na clínica veterinária, a gente foi fazer os procedimentos, eu acabei ajudando as meninas, porque ela era bem pesada, apesar que ela era muito boazinha, ela era bem pesada, então ajudei as veterinárias que estavam lá no momento. Quando a gente foi virar ela para limpar os ferimentos, os órgãos dela saíram pela barriguinha dela. Então eu tive que deixar ela internada. Aí já comecei a acionar uma rede de amigos, que a gente já fez outros resgates juntos, né? O Rico, a Lu, que é nutricionista, a Clara da ótica, assim, pessoas que o Rico pelo menos é adestrador, mas as outras pessoas não têm muito a ver, assim, mas são pessoas que estão sempre envolvidas, sabe, com resgate, a gente está sempre se ajudando. Então esse pessoal me ajudou, a gente fez uma vaquinha primeiro entre nós, depois nós fizemos uma vaquinha online também, para arcar com os custos dela. E graças a Deus, a Diana, depois de 5 meses, porque foi bem grave, ela teve fratura, ela teve laceração muscular, ficou sangrando por muitas horas, e mesmo assim, a gente acredita que ela tinha dono, porém, infelizmente, até hoje a gente não conseguiu encontrar. Nós encontramos um lar para ela de muito amor, que é a Tesna, onde ela já chegou lá fazendo arte, pulando na piscina, e ela hoje é a alegria da casa, ela é muito amada por todos lá, e é isso. Então, assim, volta e meia a gente acaba se envolvendo com o resgate. Assim, antes dela teve o Koda, que foi um pitbull, que o pessoal estava jogando pedra dele dentro da comunidade, graças a Deus a gente encontrou um lar cheio de amor para ele também, e é isso. A gente tem umas histórias bem... História engraçada, tem alguma? Olha, tem muitas histórias engraçadas. Eu não sei se quando você tá na hora, às vezes você acha muita graça. Vou contar uma aqui que foi, à medida que foi engraçada, foi uma lição para mim de vida. Eu aprendo demais com esses cachorros, observando o comportamento deles. Tinha uma escola, né, para a qual eu fazia, lá em Nova Lima, para a qual eu fazia vários transportes. E num desses transportes tinham 3 cachorras que elas gostavam muito de brincar uma com a outra. Porém, uma delas já era adulta, o nome dela é Ayla, é uma husky branquinha, e as outras 2 era uma... Aí eu não vou lembrar o nome da raça agora. Mas enfim, eram 2 filhotes as outras 2, uma Border Collie e essa outra que eu não tô lembrando a raça agora. Daí, a maiorzinha, que não era filhote, ela estava junto com uma das filhotes, brincando.
Quando a outra filhote entrou, elas deixaram a maior de lado e ficaram brincando só entre elas. Daí a Ayla desceu do banco e ficou olhando para as duas brincando. Na hora que as duas cansaram e deram aquela pausinha assim para respirar, ela simplesmente se enfiou no meio das duas, como se diz assim: agora eu quero ver. Se vocês quiserem brincar, vocês vão ter que brincar comigo. Ela se enfiou no meio das duas, simplesmente. Nessa hora eu estava com o carro parado, que a gente estava guardando outro cão para entrar. E aí ela simplesmente se enfiou no meio das duas e tá, agora vocês vão ter que brincar comigo. Então, assim, olha que interessante, né? O ser humano, geralmente, numa situação dessa, ele fica triste, se sente deixado de lado, se sente rejeitado. Já um cachorro, ele tem outro comportamento completamente diferente, porque ele não tem esse tipo de sentimento, ele não tem esse tipo de pensamento. E aí a gente para e pensa, né? Quem será que é racional mesmo numa hora dessas, né? Porque é claro que o cachorro ele vive muito mais feliz, tendo em vista que ele não tem esse tipo de pensamento de, poxa, que chato, fiquei de lado. Não, vocês querem brincar, tem que brincar comigo também, né? Então eu acho que foi engraçado na hora e foi bem uma lição de vida. Estefânia, eu queria te agradecer muito a participação aqui conosco e deixa o site, deixa o Instagram, deixa tudo aí para o povo achar você. Vai passar aí embaixo depois para quem está assistindo, mas fala que é legal. Perfeito. Rodrigo, eu queria também te agradecer, em primeiro lugar. O nome do seu programa é lindo, né? História de sucesso. E eu acho super interessante, igual eu te falei, né, quando você me ligou, estar participando do seu programa, porque para muita gente, quando a gente ainda está no caminho do sucesso, o pessoal não consegue entender e enxergar que isso também é sucesso, né? Então, eu já me considero a história da Pet Leva uma história de sucesso, porque nós estamos trilhando um caminho que levará, né, ao sucesso propriamente dito. E cada passinho, cada passo, cada pedrinha que a gente coloca nesse caminho é a construção desse sucesso. Então, gratidão pela oportunidade de estar no seu programa. E nossas redes sociais são o site www.petleva.com.br, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, é tudo @PetLevaBrasil. A gente acabou herdando o Brasil aí do Transpet Brasil para não se perder muito e as pessoas não desconectarem. E quem que é a sua indicação aí para um programa futuro nosso? Rodrigo, eu pensei que eu ia poder falar isso para você na segunda-feira, é porque eu estou de mudança. Então, eu passei a semana toda carregando mudança e trabalhando tudo ao mesmo tempo, junto. E aí eu Eu vou fazer realmente... assim, quando você me der a indicação e eu trazer a pessoa aqui, eu vou dizer que foi você, tá? Muito obrigada. E eu prometo para você que eu vou te indicar mais de uma pessoa e pessoas muito legais. Vocês vão gostar muito de ouvir a história. Estefânia Maciel contou a história dela linda aqui. Uma pergunta para fechar aqui, não quer calar, né? Se eu estou assistindo em casa e quero transportar gato, transporta ou não? Transportamos todos os tipos de animais. Se vocês derem uma olhadinha lá no nosso Instagram, a gente já transportou coelho, jabuti. As cobras a gente não transportou porque era de um cliente nosso, a gente já tinha transportado ratos para ele. E aí a gente aproveitou que ele tinha as cobras e a gente ficou super feliz assim de poder fazer um tapezinho com elas. Então, sim, a gente carrega todo animalzinho de estimação, cada um com suas particularidades. Os gatinhos, por exemplo, eles não gostam de ir fora da caixa. Então, a gente só transporta gato em caixa mesmo. Então tá bom. Obrigado, Estefânia. Até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade. Tenha uma boa noite, Rodrigo. Boa noite. Um beijo.